Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa investigação. Uma investigação sobre um crime que acontece em completo silêncio, sem deixar nenhum rastro. É uma infração invisível que, de acordo com textos milenares, pode ser a verdadeira origem de todas as outras. Então, para começar, vamos visualizar uma cena. Imagina um tribunal, mas ele está completamente vazio. A luz entra pela janela, sabe? Iluminando aquelas cadeiras silenciosas. E a gente está aqui para julgar um crime. Um crime tão sutil, mas tão sutil, que ele pode ser cometido agora mesmo, nesse exato instante, sem que ninguém, absolutamente ninguém ao redor, perceba. E olha só que curioso, para a justiça humana, para qualquer código penal que existe, isso simplesmente não é um crime. Ninguém vai preso por isso. Só que a nossa investigação parte de uma ideia muito poderosa, a de que essa infração que acontece inteirinha dentro da mente é, na verdade, a base, o alicerce sombrio que sustenta todos os outros crimes. E é aqui que está o ponto central. Pensa bem, o nosso sistema de justiça lida com o que é concreto, com fatos consumados, o roubo, a agressão, o dano que a gente pode ver. Mas essa nossa análise aqui, ela inverte completamente essa lógica. A gente está falando de uma lei que tenta regular o território mais indomável que existe, a mente humana. Bom, toda boa investigação precisa de um suspeito, não é? E a nossa tem um bem claro. A espinha dorsal de todo esse caso é o 10º e último mandamento, aquele famoso não cobiçarás. Agora, a gente vai entender por que essa regra é tida como a mais fundamental de todas. Essa metáfora do iceberg que a gente está vendo, ela é perfeita para entender isso. Pensa assim, os 9 primeiros mandamentos são a ponta do iceberg, a parte que todo mundo vê. Eles controlam as mãos, a boca, as ações externas. Agora, o 10º mandamento, ele é a base inteira, gigantesca, que está debaixo d'água. É a única lei que é puramente interna. É uma lei sobre o pensamento. E para a gente entender a real magnitude disso, a gente precisa viajar no tempo. Vamos lá para o pé do Monte Sinai. A cena que descrevem é épica. Uma montanha coberta de fumaça, fogo, o chão tremendo. E lá embaixo, uma população inteira de ex-escravos. Pessoas traumatizadas que só conheciam uma lei, a da sobrevivência. E é aí que surge um paradoxo chocante. E a razão para isso é simplesmente brilhante. A questão aqui não era só criar um manual de boa convivência. Não. O objetivo era muito mais profundo. Era moldar uma mentalidade inteiramente nova. Pensa só, tirar as correntes dos pulsos foi a parte, digamos, fácil. O desafio de verdade era arrancar a mentalidade de escravo de dentro da cabeça. Porque no fim das contas, a liberdade física não garante a liberdade interna. Ok, mas isso tudo levanta uma questão, né? Querer as coisas não faz parte da natureza humana? Aquele desejo de melhorar de vida, a ambição. Onde é que a gente traça a linha? Como é que se separa um desejo saudável de uma cobiça que destrói? Bom, vamos analisar a anatomia desse crime. A diferença é brutal. Um desejo saudável é tipo, nossa, eu quero trabalhar duro para construir uma casa bonita como aquela. A cobiça é diferente. Ela diz, eu quero aquela casa, a daquela pessoa. E mais, eu mereço aquilo mais do que ela. É a diferença gritante entre se inspirar e sentir aquela inveja que corrói por dentro. E para sermos bem precisos aqui na nossa investigação, a palavra original em hebraico é hamad. E hamad não é um simples querer algo, não. É um desejo ardente, quase uma obsessão, que quase sempre leva a pessoa a fazer algo injusto para tomar aquilo que não é dela. E a cobiça tem um efeito colateral que é devastador. Ela é a assassina silenciosa da gratidão. É simples, onde a cobiça se instala, a mente começa a funcionar num modo de escassez total. O foco vai todo porque falta. E a capacidade de agradecer pelo que já se tem, ela simplesmente evapora. Para a gente ver como essa fome invisível funciona na prática, a tradição nos dá um dos estudos de caso mais fascinantes da literatura antiga. Vamos abrir os arquivos de um caso famoso, a trágica história do rei Davi e Batseba. E essa metáfora da árvore doente, ela ilustra isso de um jeito perfeito. A cobiça, veja bem, ela nunca fica só nela mesma. Ela é a raiz, aquela raiz invisível lá no fundo da terra que alimenta todos os crimes que a gente vê. O adultério, o roubo, o assassinato, eles são só os frutos podres, que ficam lá visíveis para todo mundo. A queda do rei Davi foi um efeito dominó silencioso, mas implacável. Tudo começou no invisível, no campo do pensamento. Primeiro, lá no terraço do palácio, ele quebrou o 10º mandamento.
ele viu e desejou que não era dele. Essa cobiça foi a primeira peça do dominó a cair. Ela derrubou a seguinte, a quebra do 7º mandamento, o adultério. E isso, por sua vez, levou à queda da última peça, a quebra do 6º, com o assassinato a sangue frio do marido dela para tentar encobrir tudo. Então, o ponto crucial aqui é este. O 10º mandamento funciona como uma espécie de interruptor mestre, sabe? Um sistema de segurança para o coração. Se o alarme dispara já na cobiça, a ameaça é contida ali mesmo, na fonte. Os crimes maiores nem chegam a ser uma possibilidade. Não é à toa que, séculos depois, aquela famosa ideia do Sermão da Montanha sobre o ato que acontece no coração viria como a explicação definitiva dessa mesmíssima lei. E agora a gente vai dar um salto no tempo. Um salto gigantesco. Porque aquilo que os antigos sentiam ao olhar por cima de um muro de pedra, bom, a gente hoje experimenta isso numa escala industrial. Uma escala absurdamente agressiva. E isso nos traz, sem escalas, direto para a nossa realidade. O que a gente está vendo aqui é, para dizer o mínimo, chocante. Os algoritmos que hoje ditam o que a gente vê, o que a gente consome de informação, eles não são ferramentas neutras. Eles foram projetados, desenhados para induzir a quebra do 10º mandamento. 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensem nisso. Toda a economia da atenção depende, de forma visceral, da nossa insatisfação. Existe uma frase que resume perfeitamente o estrago que essa engrenagem toda causa. E ela diz que a comparação constante é a ladra da alegria. E o impacto clínico disso, ele é inegável. O nosso cérebro, a nossa biologia, a gente não foi programado para se comparar com o recorte dos melhores momentos da vida de bilhões de pessoas ao mesmo tempo. As taxas altíssimas de ansiedade e depressão que a gente vê hoje, especialmente entre os mais jovens, muitas vezes encontram sua raiz exatamente nessa quebra sistemática e forçada daquela lei milenar. Ok, depois de diagnosticar a raiz do problema, viajando lá das areias do Sinai até a luz azul do nosso feed, a grande pergunta aparece. E agora? Qual é a saída, qual é o remédio para esse crime invisível que o nosso próprio ambiente nos incentiva a cometer o tempo todo? E a conclusão é de verdade libertadora. O 10º mandamento, no fundo, nunca foi sobre uma proibição mesquinha de ter coisas. Longe de ser um peso, ele é na verdade um convite irrecusável para se ter paz. É uma escolha clara entre o caos mental de querer sem parar e a serenidade de estar contente. O antídoto definitivo contra o veneno da cobiça, da comparação, é a gratidão. Simples assim, porque no momento em que a gente para deliberadamente de olhar para o que o outro tem, a nossa visão finalmente fica limpa. Limpa o suficiente para enxergar o imenso valor daquilo que já está nas nossas mãos. E toda essa nossa jornada de investigação nos leva a uma reflexão final. Uma reflexão que é meio inescapável. Se a gente parar para pensar que as maiores corporações de tecnologia do mundo lucram bilhões monetizando a nossa insatisfação, será que cultivar a gratidão, uma gratidão radical, deixou de ser só uma prática espiritual e se tornou, talvez, o mais poderoso e subversivo ato de rebelião dos nossos tempos?